Ontem eu estava numa live no TikTok com o meu melhor amigo, o Cine da Rosa, que também é o meu business partner no Next Gen Pro. E durante a live chegou uma questão feita por uma pessoa. Ele explicou a sua situação, sofreu uma lesão grave e ficou de fora por quase um ano, ou um ano e alguns meses. E perguntou: o que é que eu faço para recuperar? O que é que eu faço agora? O que é que faço depois de sofrer uma lesão que deixou-me fora dos campos por um ano? E a nossa resposta foi, a meu ver, muito boa. Quantos mais já passaram por isso? Obviamente no futebol acontece isso constantemente, todos os dias, o que infelizmente é inevitável, infelizmente. Achei melhor fazer um vídeo que entrasse nesse tema em detalhe, sobre como superar e recuperar após uma lesão grave, uma lesão que deixou de fora por um bom tempo. Antes de responder a esta questão, eu acho que uma lesão, especialmente uma lesão grave, diz muito sobre quem tu és como um jogador de futebol e também como pessoa. E também acho que as lesões afetam muito mais o psicológico, o lado psicológico, especialmente as lesões graves que deixam de fora por muito tempo, afetam muito mais o psicológico do que o físico, do que a lesão em si. E já explico porquê. Primeiro, o porquê que a lesão diz muito sobre ti como pessoa. Tem um mau exemplo e tem um bom exemplo de como recuperar. E o mau exemplo é aquela pessoa que só não leva isto a sério, que desiste logo. Isso diz muito de quem tu és como pessoa. Tem muitos nomes para esse tipo de pessoas. Não quero dizer estes nomes. Infelizmente, tem esse tipo de pessoas neste mundo. E depois tem as pessoas que são disciplinadas, que têm o querer e que sabem que este é o seu sonho, sempre foi o seu sonho. E que estão dispostos a trabalhar duro para superar este momento. É uma fase. Superar esta fase que é muito difícil. Realmente é muito difícil. E muitos poucos. São poucas as pessoas que têm aquela ambição, o querer, o verdadeiro querer, a força física e psicológica para superar uma lesão grave. Eu, felizmente, não sofri uma lesão grave e bato na madeira. Ainda não sofri uma lesão grave, bato na madeira outra vez. Mas, como alguém que já jogou em 5 clubes diferentes e já joguei em Portugal e Espanha e ouço várias histórias de vários jogadores à volta do mundo, conheço milhares de histórias e já tenho uma grande noção de que é um bom exemplo e o que é um mau exemplo. O que fazer quando estás a recuperar de uma lesão? O que é um mau exemplo de uma pessoa? Qual é o pior exemplo de uma pessoa para recuperar de uma lesão grave? Um jogador que usa isso como desculpa, usa desculpas nessa fase. Imagina, sou uma pessoa que sofreu uma grande lesão no joelho e vou usar isso como desculpa durante esse tempo em que tenho que estar a recuperar bem, a tentar o máximo para melhorar, estou a usar como desculpa. Ah, estou lesionado, estou bem lesionado, então vou beber álcool e embebedar-me pelo menos 2 vezes por semana. Vou deixar-me levar, não vou comer bem, nunca mais saber disso, não vou focar-me no futebol. Neste momento, eu vou focar-me em tudo que é uma distração. O que perde o foco, a pessoa que perde o foco e depois usa a lesão que sofreu como desculpa por ter perdido o foco e não estar concentrado em melhorar. Acho que estás só a fazer pior, estás a piorar a lesão, estás a piorar a tua vida, a piorar a tua situação ao fazer o que estás a fazer. A mesma pessoa que não cuida de si mesmo, seja fisicamente, psicologicamente, dieta, sono, não cuida de si mesmo, é a mesma pessoa que usa isso como desculpa para fazer os maus hábitos e realmente não tem a ambição de recuperar a 100%. Eu sei disso porque eu já vi vários exemplos de pessoas que sofrem essas lesões e acabas por perder o amor pelo jogo porque estás num estado psicológico muito mau e acabas por deixar-te levar e perdes o amor pelo jogo, já não queres mais jogar, deixas-te levar, passa anos e anos, passa meses e a cometer os mesmos erros e já não estás bem fisicamente, não é? Já não é mais a lesão, agora ganhaste peso, excesso de peso, porque ganhar peso é às vezes um pouco de peso após uma lesão, entende-se. Agora excesso de peso, maus hábitos, perdes o foco pelo futebol, agora tens outros focos. Isso é um mau exemplo. Se tu queres recuperar e continuar no futebol, isso é um mau exemplo. Um bom exemplo, olha para os profissionais que já conseguiram superar essas lesões graves. Tem milhares de histórias de pessoas que já conseguiram superar as lesões graves e conseguiram chegar ao mesmo patamar ou superior a esse patamar, ou conseguiram recuperar e não chegar ao mesmo patamar, de onde estavam, mas pelo menos conseguiram continuar a jogar um bom nível, um nível intenso.
Não por muito tempo, o que às vezes acontece, infelizmente, isso é algo mais físico do que psicológico, mas também às vezes consegue ser psicológico. Consigo dar alguns exemplos de jogadores que perderam aquela intensidade por ter medo de terem aquela lesão outra vez, o que infelizmente aí tens que ter. Eu aconselho-te a teres um psicólogo, acompanhamento psicológico nessa fase, acho que é essencial. O que custa dinheiro, né? Mas pelo menos ter alguém, familiares, amigos, alguém com quem falar diariamente e ler livros. Os livros ajudam-me muito, especialmente os livros que falam sobre a psicologia, ajudam-te a entender o que é que se passa aqui dentro em momentos de dor, onde tu questionas a tua habilidade e quem tu realmente és. Os livros, a leitura ajuda imenso. Então aconselho-te a fazeres isso. Bom exemplo, tem aqui escrito: onde tens a disciplina para trabalhar em ti mesmo constantemente em todos os aspectos. Tens de ter a disciplina para fazer isso. Tens de ter a paciência para saber que vai demorar, vai doer, mas estás disposto a lutar e passar por isso, por essa fase. Tens de ter fé em alguma coisa maior que tu para acreditar no teu processo. É óbvio que eu estou a falar do lado muito mais psicológico. Se tu reparares, é o lado menos falado no mundo do desporto. Acho que só agora é que está a começar a virar uma tendência, mas continua a ser muito. O lado psicológico é assim, falado assim, o lado físico é assim. Tem uma diferença. O lado físico é muito mais relativo, depende muito do tipo de lesão que sofreste. Se foi muscular, se foi o osso, se partiste a perna, se foi o joelho, se foi o ombro. Like, depende muito, é muito relativo. E a abordagem deve ser totalmente diferente consoante ao que aconteceu, qual foi a lesão. Mas de uma forma geral, em termos físicos, tens que voltar aos básicos com a bola, os passes, passar para uma parede, os remates, cruzamentos, um, controle de bola, manipulação de bola, os básicos do futebol com a bola outra vez, porque estiveste de fora por um bom tempo. Saber também progredir pouco a pouco com a mobilidade, dos tipos de movimentos que vais estar a fazer, bruscos, a intensidade, o trabalho de força, seja no ginásio, mesmo em campo, trabalho de força, resistência, isso tudo, em termos gerais, tens que focar-te nisso, no lado físico, no aspecto físico. E sei que para um profissional, para recuperar de uma lesão grave com um jogador que não tem as mesmas condições, sofrer a mesma lesão, é mais difícil para o jogador que não tem as mesmas condições. Isso nós sabemos, mas o que diferencia o jogador que chega ou que vai chegar ao nível profissional, mesmo após uma lesão, com o jogador que não chega ou para de jogar, é a habilidade de saber adaptar-se consoante a sua situação. Tu tens que adaptar-te. Ok, sofreste isso e aquilo, sofreste aquilo e ele não. Para com desculpas. Desculpa toda a gente tem, toda a gente consegue ter uma desculpa. Desculpa toda a gente tem e toda a gente consegue dar uma desculpa. Agora, os que realmente chegam ao topo são aqueles que deixam-se disso, deixam-se das desculpas, deixam-se para os que realmente não merecem ter o que eles querem ter, o que os jogadores do topo têm. E os jogadores do topo conseguem adaptar-se, eles adaptam-se consoante a sua situação. Mesmo os que ainda não estão, ainda não chegaram ao topo, com mais condições, poucas condições para recuperar da mesma forma que um jogador que tem o ginásio top, mas consegues pelo menos fazer os básicos, adaptar-te bem, comer bem, dormir bem, fazer bom trabalho, pesquisar, ler bem, estudar o jogo enquanto estás fora das quatro linhas. Fazer o máximo possível para adaptar-te. Tens que saber adaptar-te. Não só numa lesão, mas em qualquer aspecto na vida. As pessoas que chegam ao topo são as pessoas que conseguem adaptar-se consoante a sua situação. E tens de estar disposto a saber que isso é a realidade. E se não consegues adaptar, estás de lado, vais estar de lado. Não consegues. Outra coisa que podes estar a fazer enquanto estás lesionado e para voltares melhor e mais preparado, mais bem preparado. Eu uso o tempo que não consigo, onde não consigo levantar, não consigo correr, não consigo treinar. Uso esse tempo para estudar o jogo. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Usa esse tempo para estudares o jogo. Vê vídeos dos grandes jogadores que estão nas melhores ligas do mundo, Liga dos Campeões, tudo isso. Vê os jogadores que estão nas segundas ligas que são bons, estão a nível profissional, estão nas segundas ligas, na Liga B, equipa B, que estão na mesma posição que tu. Vê os jogadores da tua idade que estão, por exemplo, se tu tiveres 18 a 7 anos, vê os jogadores da tua idade que também estão na mesma posição que tu, que estão nas academias.
que eles fazem, o que eles não fazem, o tipo de movimentos é que eles fazem. Estuda os jogadores e uma equipa com a mesma estrutura que a tua equipa em níveis táticos. Estuda o futebol a nível analítico e tático e em termos de movimentações. Assim vais conseguir voltar muito mais inteligente, muito mais sábio, onde sabes como é que deves movimentar, o que deves fazer, o que é que não deves fazer, o que deves melhorar quando voltares a conseguir movimentar-te e mexer o teu corpo após a lesão, o que é que tens que melhorar, que exercícios deves fazer, estuda mais esse lado, estudar mais, é isso. Quando estás fora do campo, pelo menos estuda o futebol. Vais te sentir muito melhor e estar num melhor lado e estado psicológico do que antes estavas. E é isso que eu tenho para te dizer. Se queres melhorar 1% todos os dias, se queres ajuda para melhorar 1% todos os dias, eu tenho a minha comunidade, o meu programa Next Gen Pro, onde tens uma comunidade grátis. Tens também a opção de ter treino personalizado, específico para ti, one-to-one performance coaching. Connosco, Next Gen Pro, temos vários atletas já nesse programa que têm o acompanhamento de treino e alimentação connosco e estão felizes com o progresso que estão a fazer. Então aconselho também a entrar no Next Gen Pro e teres isso em mente. E por mim, hoje é tudo. Não te esqueças de melhorar 1% todos os dias e até a próxima.